E Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, meu Deus, o Senhor ajuda o teu servo e a tua serva, que tem ofertado na sua casa, prospera com as suas bênçãos materiais e as espirituais, meu Deus. Cobre teus servos com teu sangue, ajuda eles a conquistar sobre essa terra. Também no nome de Jesus, meu Pai, repreende o devorador e os ajuda agora. Também no nome de Jesus, a vida da tua serva, meu Pai, que vai trazer o ensinamento nessa noite da parte do Senhor, que o seu espírito de sabedoria e inteligência, ele esteja sobre a vida da tua serva agora. E o Senhor da ciência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, revelando a sua palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Crônicas 20:20. Aleluia. 2 Crônicas 20:20. Diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor, nós estamos na tua presença, meu Pai. A tua palavra, Senhor, é poderosíssima, meu Pai, para nos instruir, meu Pai. Ó Senhor, agora, meu Pai, que a tua palavra saia como uma espada, meu Pai. Ó Senhor, a espada que penetra até a divisão do Espírito. Ó meu Pai, o martelo que esmiuça a penha, meu Pai. A água viva que alimenta, Senhor, a terra sedenta. O pão vivo, meu Pai, que desce do céu para nos alimentar, meu Pai. Ó Senhor, o conselho de Deus, meu Pai, para nós, meu Pai, que o Senhor venha nos dar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. O pastor pediu para dar ensinamento e eu falei assim, nossa, pastor, eu gostaria, aleluia, de poder estar ouvindo esses dias tudo, aleluia, sobre a fé. Eu falei assim, porque eu estou precisando dar manutenção na minha fé. Aleluia, Jesus, como que eu vou falar de fé? Aleluia, Jesus. E o pastor falou assim, não é assim, não é do jeito que ele sempre fala. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Mas, aleluia, esse é um assunto muito importante para mim, irmãos. Aleluia, Jesus, porque os irmãos sabem, aleluia, que desde que eu cheguei aqui na igreja, aleluia, Jesus, uma coisa que eu sempre gostei de pregação, mesmo quando eu era rebelde, eu gostava muito de pregação, embora eu ouvisse, né, muitos pregadores de renome que, aleluia, tinha uma mensagem errada, mas eu não tinha discernimento, então eu não sabia, né? Mas eu sempre gostei muito. Ler a Bíblia eu lia alguns pontos, achava interessante, não era aquela pessoa que não lia a Bíblia de jeito nenhum, eu lia, mas eu não tinha aquela compreensão e nem lia com tanta ênfase, nem um tempo, né, como eu leio agora. Né? E aí eu lembro que eu cheguei aqui na casa do Senhor e comecei a ouvir o pastor Sidney dando ensinamento. E quando eu comecei a ouvir aquelas palavras, embora muitas das vezes ele falava coisas até que eu fazia, né? Aí eu estava com o meu cabelo cortadinho e lá ele falando do cabelo cortado. Aleluia, com a minha sobrancelha feitinha e ele falando da sobrancelha. Aleluia, Jesus. Mas eu não ficava com raiva. Aleluia, aquilo ia me enchendo. Aleluia, me dando força. Aleluia, para eu largar aquelas coisas. E aí o Senhor despertou então em mim, aleluia, um desejo muito grande
de ler a palavra, muito grande. Eu comecei a ter uma sede muito grande, irmãos, mas muito grande na minha alma, aleluia, de ler a palavra, aleluia, Jesus. Então eu comecei a pegar a palavra, nessa época eu nem trabalhava, eu comecei a pegar a Bíblia, irmãos, e eu comecei a ler. E quanto mais eu lia, mais dava vontade de ler, mais eu queria comer a palavra de Deus. E eu trancava no quarto, minha mãe achava que eu tinha morrido lá dentro, às vezes. Aleluia, Jesus, porque eu ia lendo, terminava um livro, aí eu falei assim, acho que agora eu vou parar. Ai, mas o que será que tem, aleluia, no próximo livro? Aleluia, aí eu para outro livro, agora acho que eu vou parar. Ah, mas o que vai acontecer no próximo capítulo? Tá igual aquelas pessoas viciadas em novela, aleluia, que terminam o capítulo e falam assim, o que vai acontecer agora? Assim fiquei eu com a Bíblia. Aleluia, Jesus, e lendo e comendo a palavra. Aleluia, Jesus. Eu sempre criei muito na palavra por causa dos ensinamentos da minha mãe, né, desde que eu era criança. Aleluia, Jesus. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, aleluia, foi me despertando algo muito diferente. E eu fui tendo força. Eu chegava aqui, o pastor ensinava. Eu ouvia a palavra, absorvia, entrava no meu coração, me enchia, me dava força. Aí eu chegava em casa, abria a Bíblia, o Senhor falava mais comigo, mais e mais e mais. E me dava mais força ainda. Aleluia. E eu comecei a ver minha mente mudar. Aleluia, as pessoas que estavam ao meu redor, minha mãe, aleluia, ela chegou até a falar com a Valéria, não foi? Que depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu mudei radicalmente. Ela, né, até falou com a irmã, aleluia, Jesus. Meus colegas que estavam ao meu redor, que também eram crentes, mas também todo mundo rebelde que nem eu, começou a achar eu muito diferente. Aleluia, começou a me achar muito diferente. Aleluia, porque até então eu tinha uma visão muito, né, aleluia, oba-oba das coisas, estava em tudo quanto há, enfiada em tudo quanto há, aleluia, mesmo que não fosse coisas tão relevantes ou pecaminosas, daquele grau assim, mas eu gostava de passear, fazer em festa, eu preocupava mais com essas coisas. De repente, eu estava recusando ir numa festa porque tinha culto na igreja. Aleluia, eu recusava, irmãos, ir numa festa, aleluia, às vezes coisas que antes, aleluia, mesmo que eu sou muito caseira, é verdade, e muitas das vezes eu recusei porque eu queria ficar só dentro de casa mesmo, aleluia, mas tinha coisas que antes era do meu interesse, aleluia, do meu interesse, aleluia, mas eu pensava assim, mas eu vou perder o culto? Eu não vou perder o culto, aleluia, Jesus, aleluia, porque para mim, a casa de Deus tornou-se mais especial do que qualquer festa, do que qualquer evento, aleluia, do que qualquer coisa, irmãos. Porque a palavra de Deus começou a entrar e eu comecei a crer muito na palavra de Deus. Muito na palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, que a gente priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas os serão acrescentadas. E eu comecei a crer. O pastor nunca chegou perto de mim e falou assim, Juliana, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Aleluia, você precisa vir na casa de Deus. Ele ensinava que a gente, né, aleluia, era bom estar na casa do Senhor, mas ele nunca chegou perto de mim e especificamente falou, você tem que priorizar a casa de Deus. Ele nunca precisou falar isso comigo. Só de eu ler a palavra, aleluia, eu comecei a sentir essa necessidade no meu coração. Aleluia, Jesus. Hoje, muitas das vezes, eu até falo com as pessoas, porque é o que está dentro do meu coração. Irmãos, priorize estar na casa de Deus. Aleluia, aleluia, priorize estar aqui. Aleluia, porque eu aprendi isso do Senhor. Aleluia, eu aprendi do Senhor. E eu vou até dar um testemunho para os irmãos, isso não é para vanglória, isso é para a glória do Senhor. Irmãos, eu lembro que lá no posto tinha uma médica que ela sempre fazia o aniversário da filha dela, e um aniversário assim, top dos tops, porque eles são, né, muito ricos, só que era na quinta-feira. E assim, irmãos, eu era muito apegada à filhinha dela, gostava demais da filha dela.
E todas as vezes que às vezes ela precisava levar a menina ficava um tempo lá no posto, essa menina ficava 24 horas atrás de mim, o tempo todo atrás de mim. Aleluia. E ela falou, nossa, a Rubê gosta muito de você. E aí, beleza, passou. Aí ela programou o aniversário da menina. E ela programou o aniversário da menina exatamente para uma quinta-feira. E na hora eu fiquei assim, até um pouco constrangida, porque eu falei assim, nossa, ela falou assim, não, a Rúbia mandou o convite para você, né, uma criança. E eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou desfazer de uma criança, né, que tem tanto apego comigo? E aquilo eu fiquei constrangida, eu falei, meu Deus, mas meu coração fazia assim, mas é melhor eu estar na casa de Deus. Aleluia, Jesus. É melhor porque Deus é maior. Aleluia, o meu amor por Deus tem que ser maior do que o amor por essa criança. Aleluia, porque foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário e derramou sangue inocente por mim. Aleluia, foi Ele que padeceu por mim. Aleluia, Jesus. E aí eu fui e falei assim, olha, você me perdoa, me perdoa. Aleluia. Porque, e isso que eu estou falando com os irmãos, do entendimento que Deus foi me dando através da palavra. Aleluia. É verdade que muitas das vezes, aleluia, a gente não alcançou esse entendimento ainda. Mas eu tenho certeza que se você aderir à palavra do Senhor, esse entendimento entra dentro do seu coração também. Aleluia. Aí você vai concordar comigo e vai falar assim, nossa, irmã Juliana, aleluia, eu não conseguia priorizar. Aleluia, mas agora eu consigo, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. E aí eu lembro que eu falei com ela, você me perdoa. Aleluia, porque eu gostaria muito, aleluia, de participar da festinha, né? Porque eu gosto muito dela. Aleluia, Jesus. Mas só que hoje é quinta-feira, é culto de libertação na minha igreja. Aleluia, Jesus. E o pastor pode precisar de mim. Aleluia, Jesus. E mesmo se ele não precisasse de mim em cima do altar, ele precisava de mim no banco, não é verdade? Aleluia, Deus precisa de nós. Aleluia, talvez você falta da igreja, você não sabe a falta que você faz, meu irmão. Aleluia, talvez você pense que você é inútil, mas eu não faço nada. Oh, meu irmão, se você soubesse o tanto que Deus fica feliz por ver você sentado nesse banco, ouvindo a palavra dele, você daria valor e ficaria feliz o quanto Deus importa com você. Aleluia, Jesus. E eu falei isso para ela, irmãos, engraçado, quando a gente tem uma postura, aleluia, e com sinceridade, as pessoas entendem nossa postura. Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa porque a gente está constrangido, porque a gente fica envergonhado. Tem hora que a gente fica numa situação bem complicada. E a gente pensa, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Aleluia. Não fique, irmãos. As pessoas percebem a convicção e a sua posição diante de Deus. E aí, aleluia, Jesus. Aí eu lembro que, e isso foi todo ano, é porque ela alugava um lugar lá, que na quinta-feira ficava mais em conta, era lá na Pampulha, para os irmãos terem ideia. Aleluia, e ficava mais em conta para ela. E aí, todo ano era na quinta-feira, e todo ano eu não ia. Aleluia, e a Giovânia chegou até a testemunhar aqui, ela pegou o microfone, eu não estou falando uma coisa expondo ela, porque ela mesma falou no microfone aqui na igreja. Aleluia, que uma certa feita, a doutora Ruth conversando com ela, falou com ela assim, eu quero marcar de vocês ir lá na minha casa, porque a Rúbia gosta muito de vocês. E eu quero que vocês vão, eu quero que você vá e quero que a Juliana vá, que ela gosta muito dela. Mas eu vou programar direitinho, porque eu tenho que olhar direitinho, porque não pode ser dia de culto. Ela falou, aleluia, eu já vou programar de acordo, eu não vou marcar dia de culto, porque eu sei que dia de culto ela não vai. Aleluia, Jesus. Aí a Giovânia ficou tão envergonhada, porque a Giovânia faltava todas as vezes para ir na festinha. Aleluia. Todas as vezes a Giovânia faltava para ir na festinha, que ela não tinha o mesmo entendimento que eu. Aleluia, Jesus. E ela ficou envergonhada, e ela testemunhou, porque para ela foi um testemunho. Ela falou que ficou envergonhada, porque ela pensou assim, puxa vida, eu que vou todas as festas dela e não falta um dia, pois ela vai programar
Aleluia, a visita para o dia que a Juliana pode ir. Isso ela entendeu como um recado de Deus. Ela entendeu como um recado de Deus para ela. Aleluia. Aí passou. Aí depois de uns dias, uma outra menina que tinha no posto, ela é até cristã, aleluia, ela estava noiva de um rapaz, eu acho que eles eram até da Batista e tudo. E aí ele sempre via essa minha posição diante de Deus. Aleluia. De tudo que era feito, que era dia de culto, eu não abria mão de culto para estar na casa do Senhor. E aí eu lembro que essa menina, ela virou um dia e comentando com a Giovânia outra vez, aleluia, ela falou assim, ela falou assim, nossa, eu estava conversando com o meu noivo, ele estava falando comigo o seguinte, que ele fica muito admirado, aleluia, com a postura que a Juliana tem, porque até hoje ele diz que ele nunca conheceu uma pessoa que tivesse tanta disciplina nas coisas de Deus, tanta disciplina, aleluia, em questão de igreja, de culto, que ele falou assim, que ele nunca viu isso, e que isso ele fica muito admirado. Aleluia, que isso impressiona muito ele, pela disciplina que ela tem com as coisas de Deus. Aleluia, se é culto, aleluia, ela não fica. Se tem que. Teve uma vez que o posto falou que abria até 20 horas e tudo. Eu falei, olha, dia de culto eu não vou poder ficar. Aleluia, dia de culto eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que ir para o culto. Aleluia, se não for dia de culto eu até fico, mas se for culto. Então tudo sempre foi assim. Aleluia. E ele falou, deu testemunho. Novamente, ela falou, eu nunca vi uma pessoa tão disciplinada. Isso gerou um testemunho para eles. Aleluia. Mas isso, irmãos, foi me vindo por causa da palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E cada vez que eu ia lendo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos, mais eu cria naquilo que a Bíblia fala. E mais eu tomava posição diante de Deus pelaquilo que eu ouvia. Porque a palavra de Deus, quando você abre o coração com toda a humildade, com muito desejo no seu coração, ela faz efeito. Aleluia, ela faz efeito. E aqui nesse versículo, irmãos, que nós lemos, aleluia, essa situação que Israel, Judá especificamente, o reino de Judá estava vivendo, aleluia, era muito difícil, aleluia, Jesus, porque a Bíblia fala que reuniu duas nações muito poderosas, aliás, três, uma parte de uma, aleluia, Amon, Moabe, aleluia, e os edomitas. Eles vieram, aleluia, eles ouviram o boato que eles estavam vindo contra Judá. Só que Judá era um reino pequeno, né, irmãos? Eram, aleluia, duas tribos, aleluia, Jesus. E aí, Josafá, quando ouve isso, e Josafá era um homem que acreditava na palavra de Deus. Aleluia, era um homem que tudo que ele ia fazer, se os irmãos lerem a Bíblia, os irmãos vê, nota essa conduta dele. Tudo que Josafá ia fazer, aleluia, ele sempre pedia direção. Eu quero saber o que é que Deus pensa. Aleluia, eu quero saber qual é a palavra de Deus para mim. Eu devo fazer, eu não devo fazer. O Josafá tinha uma fé muito grande na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele se reuniu com o povo de Judá, todo mundo foi para o templo e se derramou diante do Senhor e chorou e buscou, porque vinha nações muito fortes contra eles. Os irmãos estão vendo as guerras aí. Que tristeza irmãos, para quem está dentro de uma cidade, aleluia, no meio da guerra. É triste. Israel já tinha vivido muitas guerras. Aleluia. E aquela guerra era terrível, né? Porque era uma grande multidão. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, a Bíblia conta que eles oraram, eles clamaram ao Senhor com toda a fé. E quando eles acabaram de orar, o Senhor levantou um profeta no meio deles, chamado Jaziel, que era até descendente de Asaf. A Valéria tanto gosta, né? Nós todos gostamos. Aleluia, Jesus. Ele era até um descendente de Asaf. Aleluia, Jesus. Ele levantou, irmãos.
e falou com aquele povo, aleluia, Jesus, e falou com Josafá, não tema, aleluia, não tenha medo, aleluia, porque nessa peleja vocês não vão precisar pelejar, aleluia, porque o Senhor já enviou o recurso, nas minhas palavras, dizendo, aleluia, amanhã quando vocês vão descer o caminho, aleluia, de Ziz, aleluia, Jesus, e o Senhor vai operar um grande livramento. Ô irmãos, na hora que Josafá ouviu essa palavra, ele glorificou o Senhor, e como ele tinha tanta fé na palavra do Senhor, aleluia, ele se levantou e falou com o povo, aleluia, e falou em voz alta para toda a congregação, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia, Jesus. E ele creu tanto nessa palavra, que ele poderia duvidar. Aleluia, pensar assim, mas será nós descer contra essa multidão? Aleluia, Jesus, será que vai funcionar? Aleluia, não, ele creu mesmo, ele creu tanto, que a Bíblia fala que ele colocou os cantores na frente do exército. Quem faz isso, irmãos? Cantores, tocando. Aleluia, sem arma de guerra, tocando. Aleluia, na frente do exército, para ir já adorando o nome do Senhor. Aleluia, porque a vitória para ele era fato, já estava garantido. O profeta falou, então aleluia, Jesus. E ele foi, irmãos. E a Bíblia fala que quando eles estão chegando, sabe o que Deus fez? Do nada, aquelas nações que se reuniram, né, Edom, Moabe e Amon, aleluia, o Senhor colocou um espírito de confusão no meio deles mesmo, e eles começaram a matar um no outro. Ali começou, em vez deles unir, eles estavam todos unidos no mesmo propósito contra Judá, mas de repente se voltou um contra o outro. E eu já vi Deus fazer isso. Aleluia, Jesus. Eu já presenciei Deus fazer isso. Aleluia. Colocou um contra o outro, irmãos. Aleluia. Eles começaram a brigar e começaram a matar eles mesmos. Aleluia. A Bíblia fala que quando Judá e o seu exército chegou, ele não precisou fazer nada, exatamente como Deus tinha falado. Aleluia, não precisou fazer nada, porque quando ele olhou era tudo corpo morto, e a Bíblia chega a dizer que não sobrou nenhum. Aleluia, Jesus, mas o Senhor tinha falado, não tinha? Aleluia, e eles ouviram e creram na palavra de Deus. Aleluia, então é muito importante, irmãos, aleluia, a gente buscar do Senhor, aleluia, essa crença, essa fé na palavra de Deus. Aleluia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, quando uma palavra como essa entra no seu coração, de repente você começa a ter vontade de acreditar, porque aí é a palavra vindo, aleluia, para despertar você mais fé na palavra, você está entendendo? Aleluia, mais fé, aleluia, ela falando para você assim, olha, você não tem crido totalmente nas minhas palavras, mas hoje eu estou direcionando essa palavra para você, porque você precisa acreditar nas minhas palavras, porque assim você vai prosperar e estar seguro. Aí desperta um desejo em você, e você chega na sua casa com o seu coração cheio. Eu vou buscar mais a palavra. Ali você começa a buscar mais a palavra, e você começa a se deliciar na palavra de Deus, e quanto mais você lê, quanto mais você presta atenção e abre seu coração, mais fé vai gerando em você. Aleluia, e mais atitudes você vai tomando em prol da palavra. Aleluia, o Senhor fala A e você fala assim, precisa executar A, porque hoje meu Deus falou é A. Aleluia, no outro dia o Senhor fala B, precisa executar o plano B, porque o Senhor me deu um plano B. Aleluia, no outro dia o Senhor fala assim, agora tem um plano C. Aleluia, e o crente fala assim, agora é hora de executar o plano C, porque o meu Deus me deu instrução que eu preciso colocar o plano C em ação. Aleluia, Jesus. É assim que a palavra de Deus funciona.
Aleluia. E eu posso falar isso com propriedade. Eu não estou falando de algo que eu vi em alguém. Aleluia. Estou falando algo que eu vivenciei na minha vida. Aleluia. Algo que eu sinto todos os dias no meu ser. Aleluia. Preciso ser aprimorado. Preciso. Meu coração tem sede e desejo de conhecer mais da palavra e aprender mais de Deus. Aleluia, Jesus, o pastor. Deus, eu achei tremendo o testemunho da irmã, onde quando a irmã falou que a irmã já tinha no coração um certo inclinação para a palavra, né? Você já tinha, você gostava muito de pregação, né? É como se fosse uma inclinação para a palavra. Lembrei da irmã Leide, né, Leide? Ela também tem, né? Aleluia, Mas, Jesus. aí logo depois a irmã falou uma coisa muito importante. Quando a irmã, então, quando a palavra começou a chegar para a irmã, ele foi ampliando esse desejo, né? Foi enchendo a irmã de tal forma que a palavra que você ouvia, ela te enchia de tal forma a ponto de você começar como diz, fazer tudo aquilo crescer, né? Crescer. A irmã falou assim, eu fiquei num certo lugar que era benção, era abençoado, mas não conseguia despertar. Mas a irmã chegou num certo lugar que ali começou a despertar, porque a palavra tá lá. Exatamente. Ela As palavras despertou. que eu ouvia não causavam esse efeito no meu coração. Então, Embora parecessem palavras maravilhosas de Deus, corretas, mas elas não causavam esse efeito. justamente, é que nós temos, né, falado esses dias, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, quer dizer, não é porque a irmã estava ouvindo a palavra que despertava nisso em você. A palavra verdadeira, né? Mas quando veio a palavra do Senhor, né, com autoridade, então ela te despertou, né, para que você realmente, né? Não era qualquer palavra, ou palavras de Deus por aí, né? Era a palavra da verdade, porque só a palavra de Deus transforma. A que vem de Deus, né? Justamente, ela gera a fé, né? E fez a irmã despertar de tal maneira, né? Que a irmã hoje está até ensinando, né? No nome de Jesus. É verdade, que eu nunca pensava, né? Aleluia, Jesus. Exatamente. Escola dominical, nem queria ir. Porque tem sede de ouvir a palavra, né? Olha para você ver que bênção. Aleluia, Jesus. Olha, você vê, irmãos, a palavra do Senhor ela tem um poder muito, muito poderoso. Aleluia. Vamos ler Lucas 24, lá nos discípulos de Emaús. Pode ler do 13 ao 32. Eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte
e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, partiu e lhes deu. E abrindo-se-lhes então os olhos, o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Aleluia, Jesus. Olha para vocês verem. Aleluia, esses discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, né? Aleluia, Jesus, não de Emaús, né? Que Emaús, eles eram discípulos de Jesus. Aleluia, Jesus. E depois que Jesus morreu, e o Senhor, irmãos, falava tanto com eles que convinha que o Filho do Homem padecesse. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, logo quando estava perto da sua morte, ele falou tanto isso. Aleluia, Jesus, mas meio que, aleluia, aquilo, a mente deles estavam fechadas. Eles não compreendiam o que Jesus falava. Aleluia, Jesus. E quando Jesus morre, eles ficam tão entristecidos que parece assim, acabou. Realmente acabou tudo. Aleluia, Jesus. E aí, Jesus aparece, aleluia, no caminho, aleluia, como um estrangeiro, porque a aparência dele não era a mesma de antes dele morrer. Aleluia, porque agora ele era um espírito, né? O espírito, ele pode se manifestar, aleluia, da forma como, aleluia, ele quiser. Aleluia, Jesus. E ele se manifestou em forma de um estrangeiro, uma pessoa diferente. E aí ele indo, aleluia, aqueles dois andando na frente, comentando um com o outro, aleluia, aquela situação, nossa, que estava acontecendo, eles estavam desolados, aleluia, sentiam até mesmo derrotados, né? Nossa, matou um inocente, matou um injusto. Ai, não, tipo assim, aquele peso na alma, né? Que eles tinham tanta consideração por Cristo, aleluia, Jesus, e aconteceu aquela catástrofe, aleluia, e eles comentando, e o Senhor Jesus indo bem atrás. Aleluia, o Senhor Jesus apressa um pouquinho o passo. Aleluia, chega, fala assim, que palavras, o que está acontecendo aí? Aleluia, o que vocês estão comentando aí? Aí eles olharam para ele assustados. És tu um forasteiro em Jerusalém? Você não sabe? Aleluia, as coisas que estão acontecendo aqui? Então, o que é? Aleluia, Jesus. Ele falou assim, é respeito de Jesus. Eles não sabiam que eles estavam falando com o próprio Jesus. Aleluia. É respeito de Jesus a Nazareno, que foi um profeta. Olha aqui. Ele já estava até dizendo que agora ele morreu, então ele foi. Aleluia. Ele foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Olha a questão da fé na palavra, irmãos. Aleluia, ele foi um profeta, porque agora ele tinha morrido, e aí? Aleluia, Jesus, e eles não estavam com aquela fé, aleluia, Jesus, então, foi um profeta, ele foi um profeta poderoso, aleluia, em palavras, em obras e em palavras, e agora o profeta morreu, né, igual os outros profetas morrem, aleluia, Jesus,
E ele fala assim, como, né, os principais, os sacerdotes, os nossos príncipes entregaram ele à morte, à condenação e crucificaram. Aí agora entra eles. Nós esperávamos que fosse ele. Aleluia. Nós, né, tinha esperança. Aleluia, que fosse ele, que fosse remir a Israel. Aleluia, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas acontecem. Está vendo que a esperança dele, a fé dele já estava abalada? Nós esperávamos que fosse ele, né? Mas, aleluia, ele morreu, né? E agora é o terceiro dia. Ele falou assim, é verdade, né? Que também algumas mulheres falaram que foram ao sepulcro, aí chegaram lá, não achou o corpo dele, então para isso era um mistério, né? Diz que não acharam o corpo dele. Também falaram que viram uma visão de anjos. Aleluia, Jesus. E assim como as mulheres também, eles também foram ao sepulcro e não viram ele. Aleluia, mas eles ainda não tinham total certeza daquilo. Ali eles estavam confusos. Viram uma visão de anjo aí, foram lá, não viram ninguém no sepulcro, mas eles não estavam com fé naquelas palavras. Aleluia. Assim, não, ele é Cristo. As mulheres viram, falaram que viram. Aleluia. Eles não estavam crendo, aleluia, totalmente nisso. Aleluia. E quando eles falam assim, aleluia, Jesus, sem se identificar, aleluia, vira para eles e fala assim, ó tolos, como vocês são tolos, aleluia, e como que vocês demoram para crer, aleluia, vocês são tardos de coração para crer em tudo que as Escrituras, aleluia, falam, aleluia, Jesus, aqui. Aleluia. Em tudo que os profetas disseram. Aleluia. Os profetas falaram isso nas Escrituras. Aleluia. Nossa, mas vocês demoram muito para entender. É o que o Senhor Jesus estava dizendo. Meu Deus. Aleluia. Como vocês são devagar. Aleluia. Como que vocês são tolos. Vocês demoram muito, muito. Aleluia. Para crer. Aleluia, no que os profetas disseram. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, ele falou assim, porventura, irmãos, e aqui entenda uma coisa. Por que o Senhor Jesus está falando aqui? Aí alguém pode querer justificar o Cleófas e o outro e falar assim, mas irmã, eles não tinham entendimento, irmã. Aleluia, eles não sabiam, irmã. Aleluia, eles estavam inocentes porque eles não sabiam. Aleluia, irmãos, quem está falando com eles isso é Deus. Aleluia, quem está chamando a atenção deles para esse fato é o Deus que conhece a mente, o coração e a condição que o homem tem. Aleluia, se Jesus está dizendo dessa forma para eles, dessa forma, é porque Jesus sabia que se eles tivessem abrido um pouquinho mais o coração, aleluia, eles não estariam nessa dúvida. Está entendendo? O Senhor conhece a gente. É tão interessante porque eles receberam um sinal que eles logo identificou Jesus. No final da história. O nosso coração ardia quando ele falava. Sim. Desde quando Jesus começou a falar com eles, o coração deles pegava fogo. Pegava fogo. Mas eles não conseguiam. Exatamente. E olha, os irmãos, que eles tiveram uma fé anteriormente, porque eles não seguiram Jesus. Os fariseus não creram, mas não creram mesmo, que nem seguiram Jesus. Esses homens não. Eles creram. Eles viram em Jesus algo diferente. Eles passaram a seguir. Eles eram discípulos de Jesus. Então, eles tiveram fé. Aleluia, para seguir Jesus. Aleluia, Jesus. E tinha até a esperança quando Jesus falava, então, ele é o Messias, ele é o Messias. Até o momento que ele morreu. Aleluia. Aí a fé foi testada. Aleluia, porque tinha uma crença, tinha fé, mas não o suficiente. Não o suficiente. Nós temos que pedir a Deus essa graça, irmãos. Nós estamos na casa de Deus, você está aqui sentado no banco porque você creu. Aleluia, você aceitou Jesus, levantou sua mão porque você creu.
Aleluia, você abandonou muitas coisas porque você creu. Aleluia, você recebe muitas coisas da parte de Deus porque você creu. Mas será que essa fé é suficiente? Aleluia, será que a fé, aleluia, tem sido suficiente diante de Deus? Aleluia, será que no momento que a nossa fé for testada, na hora que ela for testada, será que não vai entrar uma dúvida no nosso coração? Das Escrituras? Aleluia, daquilo que Deus tem falado no nosso meio? Aleluia, na hora que fomos testados? Aleluia, eis a questão, né? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, quando o Senhor fala, voltando, aleluia, o Senhor viu o coração deles. E o Senhor falou bem assim, ó tolos, mas vocês são muito tolos. Aleluia. E nécios é tolo. Aleluia. E devagar demais. Devagar para crer. Denilson. Ah, não, com certeza, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma fé muito ampliada, né? Muito ampliada, porque eles foram testados, né? Testados. Sim. Situações diferentes. Exatamente. O irmão está comparando Sadraque e Mesaque, né? Aleluia, Abednego diante, né, daquela sentença de morte, né? Aleluia, Jesus, e eles não negaram mesmo. Falaram, nós vamos aquecer o forno agora 7 vezes. Eles olhavam para o forno ali, vermelho, até em brasa. Aleluia, provavelmente o próprio forno estava todo, aleluia, vermelho, de tão que você coloca uma coisa para esquentar, fica tudo vermelho. Aleluia, a ameaça real. Estava diante do imperador, né? Aleluia, real, mas eles não se dobraram, porque a fé era ampliada. Eles tiveram que ter os olhos abertos, né? Porque Exatamente. quando falou, não, mas na hora que Jesus falava, o nosso coração não ardia, nós não temos o discernimento de ver que era uma palavra verdadeira. Mas no caso de Sadraque, ele já tinha aquela revelação no coração deles, tinha. Né? Nossa, muito. E Daniel também, né, que era companhia dele também, foi lançado na cova de leões, já tinha essa ameaça, ele sabia que a lei não podia ser revogada, mas ele continuou orando. Então, está vendo como que a fé, irmãos, ela dá-nos condição de não negar Jesus. Aleluia, porque você lê na palavra, aquele que me negar, aleluia, diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Aleluia. E fora as coisas que você vai ler na palavra, ouvir na palavra, vai gerando um amor tão grande no seu coração por Deus. Aleluia, que quando você precisa tomar certas decisões, você não vai nem pensar 2 vezes, porque a fé está muito ampliada. Aleluia, muito ampliada mesmo. A irmã, quando começou o testemunho, a irmã diz assim, eu estou contando um testemunho para a honra e a glória do nome do Senhor. E muitas vezes a gente não percebe, nem todos os testemunhos, né, é com o mesmo sentido. Não. Mas a irmã contou, porque ele faz parte do ensinamento. Sim. Ele faz parte do ensinamento, do testemunho que a irmã deu. Na verdade, eu lembrei disso hoje e eu pensei assim, eu vou contar lá na igreja. Aí logo em seguida vem assim, não vou contar não, porque talvez alguém vai falar assim, a irmã está lá contando vantagem. Eu peguei isso na minha mente. Tá se vangloriando, porque ela vem todo dia na igreja, que é a coisa toda. Então, não vou contar isso não, porque deixa para lá, isso é entre mil e Deus. Pensei. Só que quando eu cheguei aqui, enquanto eu estava falando, me veio esse impulso para falar. Então, porque Deus tinha um propósito. Com certeza. E olha, você vê, é como se o próprio Deus fizesse com você, contasse o testemunho, porque ele engrena totalmente no ensinamento agora. A irmã falou, eu cheguei, tinha uma queda por isso, né, pela palavra, mas ela não despertava, então ela despertou. A partir do momento que eu comecei a ouvir a palavra, então ela foi despertando. E Jesus fez a mesma coisa, né? A Bíblia fala que depois que Jesus chegou, ele despertava a fé das pessoas. E foi despertando a fé das pessoas de tal forma
que as pessoas chegavam e queriam ser curadas e tinha fé, né? E aquela coisa, e logo depois que Jesus morre e ressuscita, ela despertou mas tão forte nas pessoas, que até aqueles homens que não tinham poder nenhum, resolveu expulsar demônio também. O Elimas, né? O Elimas queria comprar o dom. Simeão, né? Ele queria comprar o dom. Porque aquilo despertou tanto a fé deles, mas apesar que os outros não era a fé, né? Mas despertou tantos eles, que eles queriam até comprar. Não, como é que é esse negócio aí? Me dê que eu também preciso, que eu quero também, não é? Quer dizer, porque é isso, é com o que a irmã falou do caminho de Emaú. Aquele sinal que o coração deles fervia, não foi naquela hora, não. Ele já sentia isso quando Jesus falava, ensinava antes de Jesus morrer. Então, na hora que eles sentiu queimar, ele falou assim, é ele, porque era só com ele que queimava, que despertava eles a fé deles, a palavra de Jesus despertava eles, desde o começo, né? E naquele dia eles entenderam, ó, é ele que está falando. Irmãos, e é a fé na palavra do Senhor que dá a gente condição de renunciar. Aleluia, até o irmão deu um exemplo muito bom, né? Aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham uma fé tão grande em Deus, nas Escrituras, que eles não negaram, foi uma renúncia. Eles disseram assim, eu renuncio minha vida, pode me julgar lá. Aleluia, eu renuncio. Ele falou assim, fique sabendo, aleluia, que o Senhor nosso Deus é quem vai nos livrar. Eles tinham fé. E aí eles falaram assim, e se não? Aleluia, mesmo se ele não quisesse nos salvar, eu morro por causa do meu Deus. Porque eu não vou negar o meu Deus, eu não vou me dobrar diante dessa imagem. Agora, se fosse um crente mais sem fé, o que ele ia falar? Ah, não, gente, Deus sabe do meu coração. Aleluia, ele sabe que eu vou dobrar meu joelho aqui para eu não ser morto. Mas ele sabe que eu não estou adorando esse Deus. Não é assim? Aleluia, ele sabe, Deus conhece os corações. Deus sabe que eu estou numa posição difícil e eu vou morrer. Aleluia, ele não quer que eu morra, então eu vou ajoelhar, aleluia, e vou falar com ele aqui em espírito, ó Deus, eu estou só fingindo para eles, eu não estou adorando essa imagem, viu, Senhor? A maioria dos crentes ia fazer assim, até nós, de repente, se é perigoso, até nós, chega lá, ficar com tanto medo, a gente ia dobrar o joelho, ó Deus, eu me perdoo, porque não é por causa disso, é por causa daquilo, outro, né? E aí fala assim, afinal, Deus é amor, né? Deus é amor, misericórdia. Deus conhece meu coração. Ele sabe, ele não quer que a gente morre, né? Aleluia, Jesus. A gente tem que ter prudência, irmão. A gente tem que ter prudência. Tem que ter prudência, irmãos. Não, e esse testemunho também, eu gostei muito desse testemunho, porque renova, traz renovo para a gente, né? Abre nossos olhos e a gente tem mais vontade para caminhar diante do Senhor. Com esses testemunhos que você deu aí, foi Glórias muito importante. A Deus, aleluia, Jesus. Fiquei com uma dúvida aqui, né? Existe um negócio tipo de fé momentânea? Por exemplo, você tá, digamos, no negócio. Às vezes você não tem uma fé assim, firme, centrada. Mas aí uma pessoa, digamos, chega e você fala, vou fazer uma entrevista de emprego. Aí você fala, não, em nome de Jesus isso vai acontecer. Aí acontece, você teve uma fé, mas você não pratica ela. Isso é possível ou não existe isso? Não, às vezes a fé da pessoa, igual todo mundo crê que Deus pode fazer, mas às vezes a fé da pessoa não é aperfeiçoada. Mas em alguns momentos, ele recebe uma graça. E ele fala, não vai acontecer. Você já viu pessoa que às vezes não tem muita fé, mas de repente ele recebe uma graça e fala, vai acontecer em nome de Jesus. E realmente acontece. Só que no outro dia, ele já... Às vezes uma coisa até maior do que aquilo, ele já volta atrás, que a fé dele, igual a irmã Leite falou, aleluia, como ele não tem a fé dele aperfeiçoada, a fé dele oscila de acordo com o sentimento dele. A fé, igual o pastor falou, a fé não é um sentimento. Aleluia, ela está ali intacta, mas somos nós, aleluia, que muitas das vezes, como seres humanos, aleluia, de repente a gente deixa o sentimento entrar e ele naufraga a nossa fé. É por isso que a gente tem que pedir a Deus para nos ajudar com o nosso sentimento e fortalecendo a nossa fé, porque, aleluia, Jesus, igual Paulo citou, Jó tinha uma fé muito grande. E olha a situação que ele passou. Terrível.
mas a fé dele em Deus não oscilou nenhum momento por causa do sentimento, porque estava ampliada, desenvolvida diante de Deus. Irmã Leite? Não, Deus não permite. Por exemplo, muitas das vezes, até situações que vamos supor que Deus permite, ou seja, o que for que possa vir da parte de Deus, mas abalou a gente, não é porque Deus fez para abalar a gente, é porque muitas das vezes o inimigo vem e usa a situação para abalar a nossa fé. Ele usa, por exemplo, vamos supor que Deus te fala uma palavra, vamos supor que Deus te corrige, um exemplo, mas é Deus te corrigindo. Aí você fica muito magoado e fala assim, nunca mais eu volto naquela igreja. Mas é porque o diabo está querendo falar para você, tá vendo, te ofendeu, falou isso com você, porque ele não quer que você receba a palavra, porque ele sabe que aquela palavra vai te transformar, aí ele te abala. Ou uma circunstância que acontece que era para vir para o seu fortalecimento. O diabo, está vendo o que Deus, está vendo? As coisas não acontecem. Ele joga essa seta para derrubar a gente. Não, essa questão que você falou, em questão da palavra, né? Eu lembrei de Josué e Caleb, né? Quando ele foi lá espiar a terra, você viu que, né, aqueles homens lá quase desmaiou na hora que viu o gigante, né, aquele trem todo. Aí você viu que a fé de Josué e Caleb permaneceu intacta. Eles criam mesmo que Deus era poderoso para poder fazer eles vencerem aquela batalha, né? Com toda certeza, né? Os outros, gente, eram 10 contra 2. 2 viu o gigante, viu tudo. Mas eles viram, não, nosso Deus é maior, ele prometeu que a gente vai entrar nessa terra, a gente vai entrar nessa terra. Os outros falam assim, não vai ter condição da gente entrar nessa terra, lá tem gigante, tem isso, tem aquilo outro. Você está vendo a visão totalmente diferente de alguém cheio de fé e alguém sem fé. E até ruim para nós, irmãos, porque você tem medo, você fica inseguro. É horrível não ter fé, é horrível. Ô, Juliana, não é copiando, não, mas há um tempo atrás, há um passado um pouquinho distante, qualquer coisa que acontecesse comigo assim, que eu ficasse chateado, era uma desculpa para mim não vir na igreja. Entendi. Eu falava assim, não vou na igreja não. Aí eu não estou com espírito, isso, né? Não estou com, né, para isso. Aí a Carline fala assim, Denilson, você tem que priorizar a obra do Senhor Jesus. Você prioriza. Você prioriza, porque na hora que você priorizar essas coisas que vai ser um gigante, você vai passando. Depois você vai... Aí até eu falava com o pastor também, você pastor, tem hora que tá difícil. Aí, beleza. Só que aí eu mudei a minha oração pro seu Deus. Então, a partir de hoje, fraco ou forte, eu quero estar na tua casa. Eu quero, fraco ou forte, eu quero estar lá. Eu posso estar sentado no banco, sem fazer nada, mas eu quero estar na tua casa. Depois daquele dia, o Senhor começou a me dar força. Mesmo eu tendo os mesmos problemas, eu já queria vir para a casa do Senhor. Eu disse, não, eu vou para lá. Mesmo, então, assim, aí hoje, tipo assim, eu sei que tem algum... Assim, vai ter dias que eu vou ter algum problema que está fora do... né, que não está no controle da gente e tal, mas hoje eu já tenho mais fé, para mesmo estando com algumas situações de adversidade, de vir para cá e saber que aqui eu vou encontrar o meu consolo que eu preciso. Antes eu achava que lá em casa, ouvindo, eu ia ter o mesmo, mas aí, tipo assim, é uma coisa, tem coisa também que é pessoal do homem, né? Tipo assim, enquanto eu achava que aquilo ali para mim, eu estou aprendendo ainda, tá? Tipo assim. Nós estamos aprendendo. Mas então, toda vez eu tinha uma desculpa assim, eu não vou. Eu vou ficar aqui em casa, vou conversar com Deus E a gente pensa, irmãos, a gente tem uma coisa muito engraçada com a mente da gente. A gente pensa assim que Deus vai compreender do jeito que a gente está sentindo. A gente tem essa maneira de pensar. Só que muitas das vezes Deus não vai compreender do jeito assim. Sabe por quê? Porque ele fala assim, meu filho, sabe por que eu não compreendo? Porque eu posso te dar graça. Aleluia, se você decidir, eu te dou graça. É por isso que eu não compreendo, porque eu te dou graça. Vou ouvir o irmão Ricardo. Mas está vendo como que Deus faz? O irmão recebeu um conselho vindo de Deus, né? Através das irmãs.
E ele examinou aquilo e ele fez uma oração, porque aquela palavra mexeu com ele. Está vendo como a fé vem pelo ouvir? Aleluia. Ele ouviu aquele conselho, ele dobrou diante do Senhor e falou, e era de Deus, porque o próprio Deus deu fé para ele. O irmão Ricardo? Não. Exatamente. Exatamente. É isso que às vezes a gente não entende de Deus. Porque a gente, vamos supor, eu estou prostrado, e aí eu penso assim, não, Deus sabe que eu estou com essa dificuldade e tudo. Aí isso é que a gente quer, eu estou dando um exemplo, eu estou prostrado ali, a gente quer, assim, Deus operando é assim, Deus vai, se Deus quiser que eu faça, então que Ele me pegue, aleluia, que Ele me pegue, me levante, me leve no colo. É como se fosse assim. Aleluia. E no nosso entendimento tem toda a razão, porque Deus sabe que eu estou assim, Aleluia. E Deus não está entendendo, porque Ele fala assim, eu não estou entendendo, sabe? Porque eu te conheço, fui eu que te gerei, a sua mente, seu corpo, tudo que você tem, fui eu que te dei. Eu sou seu criador. Aleluia. Aleluia. E eu sei, se você levantar, aleluia, e tomar a decisão, você vai ver, vai ser fácil, porque eu te dou vitória. Mas a gente pensa assim, mas eu não estou conseguindo levantar. É você que está pensando, porque o inimigo está falando que você não consegue. Levanta para você ver que eu não te dou vitória. E dá vitória. Não, nessa situação que está comentando, até lembrei de Davi, porque o filho de Davi morre, o que Davi faz? Vai para a casa do Senhor. E lá ele encontra o refúgio, porque ele até fala, né, que vale mais um dia na casa do Senhor. Ele inveja até o pardal que está lá todos os dias. Que vale mais um dia na casa dele do que em mil em outra parte. E que nem você falou. E você pensa assim, com 1000 em outra parte, que parte? As coisas mais legais, os lugares mais maravilhosos do mundo, 1000 lugares maravilhosos. Mas ele falava, um dia na sua casa vale mais do que estar em 1000 partes. E que nem você falou que, né, no seu testemunho, às vezes iam para uma festa, esses negócios, e eu estava até pensando que muitas vezes isso já aconteceu comigo, que às vezes a gente fica, uma festa e tal, mas a gente, vendo pra cá, a gente esvazia da gente, a gente encontra a resposta. O que você ficar em outro lugar, que você ia ficar tipo assim, nossa, eu tô triste, nossa, que raiva. E que nem a tia Vale sempre comenta muito com a gente, Jesus sente a nossa falta aqui. Ela sempre, quando a gente conversa, faz com Jesus, sente a nossa falta na igreja. E às vezes um dia que você fala era de que Jesus poderia te renovar, dar uma palavra de consolo, uma estratégia, né? Então, tipo assim, nisso eu tudo lembrei de Davi, que na situação que ele estava, ele podia até falar com Deus, eu tenho razão, meu filho morreu, pra quê? Mas ele foi para a casa de Deus e adorou a Deus. Exatamente. No luto ali, ele foi e recebeu um renovo, né? O irmão Manuel? Fez eu lembrar também, né, da fé do cego de Jericó, né? Foi uma fé tremenda, né? Ele não estava vendo Jesus, mas creu que ia Pessoas tentando tirar ele de cabeça. Creio que ele ia ser curado e foi, né? Foi curado. Pela fé dele. Glória a Deus. Igual eu estava até falando do Davi, tá na casa de Deus, eu lembrei daquele versículo, né, que Davi fala assim que desejava morar, né, dentro da casa de Deus, né? Exatamente. Morar dentro da casa de Deus. Outro também que eu lembrei foi do Asaf, né, que e quando ele estava tendo aqueles pensamentos, né, estranhos, mas no dia que ele entrou na casa de Deus, Deus foi e mostrou para ele que tudo aquilo estava errado, né? Exatamente. Então, aí, pensa comigo, isso tudo está registrado nas Escrituras e a gente está ouvindo. Aleluia. Isso começa a entrar no nosso coração, começa a mudar nossos pensamentos. Começa a mudar. Oh, meu Deus, é verdade. Aleluia. Eu preciso estar na tua casa. Tá vendo? A fé vindo pela palavra e a gente tomando posição em cima disso. Aleluia. E quanto mais posição você toma, eu ouvi lá, mas hoje não vai dar, não. Aleluia. Não, toma posição. Aleluia. Naquele dia, na hora que você vê um pensamento, eu ouvi lá, mas hoje não vai dar, não. Porque se não der naquele dia, não vai dar mais nenhum outro dia, você pode ter certeza. Aleluia. Mas você tomou em posição, colocou em prática, aleluia, a fé. A Bíblia fala pelas obras, aquele versículo que nós comentamos. Pelas obras, a fé é aperfeiçoada. Acha esse versículo. Pelas obras. Ou seja, a fé faz gerar as obras.
E pelas obras a fé é aperfeiçoada. Na hora que você toma atitude, você ouve a palavra de Deus, você recebe com fé, você crê, agarra aquela palavra. Aleluia. Na hora que você tem de tomar atitude, você toma em cima da sua fé na palavra e você age, sua fé dobra. Sua fé dobra. Uhum. É tipo isso aí. Uhum. Amém. Uhum. Não precisa mais passar a noite, né, acordado. Porque vem da palavra, né? Você não vê as pessoas falando a educação é muito importante para as crianças, não sei o quê. Eles falam muito isso. Por quê? Porque são palavras. São palavras. A educação é muito importante para estar educando, falando, né, na escola. E agora mais ainda, porque eles estão disseminando um monte de ideologias através de quê? Palavras, os professores falando, tudo girando em torno daquilo, e aquilo vai entrando realmente no coração das crianças, dos adolescentes, até o jeito de falar, porque a palavra ela mexe na mente. Tanto a maligna, que vai para o mal, induz a pessoa ao mal, quanto a de Deus, que induz a pessoa. Ela muda a maneira de pensar da pessoa. Quantos filhos, por exemplo, o pai falava as coisas, ele envolveu com uma amizade ruim, a mente dele muda. Você fica espantado, meu Deus, mas essa pessoa não era assim. Agora está com um pensamento todo estranho. Por quê? Porque uma palavra entrou dentro do coração dele e uma má palavra. Aleluia. Agora a palavra de Deus, quanto mais, é muito mais poderosa para fazer um efeito contrário e positivo na vida do homem. Achou? Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 17 até o 20. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Pode continuar. Tá. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tá vendo? Aleluia, Jesus. A fé fez ele, cooperou com as obras dele. Ele já tinha uma fé extraordinária. Aleluia. Quando Deus pediu ele para oferecer o único filho, ele nem pensou. A fé dele era muito ampliada. Ele pegou o menino e levou mesmo. Aleluia. Porque ele tinha fé na palavra de Deus. Muita fé. Então a fé cooperou com as suas obras. E a partir do momento que ele praticou, a fé fez ele tomar uma decisão. Vou fazer. Aleluia, vou tomar uma atitude. Na hora que ele tomou a atitude, a fé foi aperfeiçoada. Aleluia. E aí ele fez muito mais coisas. Aleluia, Jesus, muito mais coisas. Porque a fé, irmãos, ela só vai ser ampliada. Ela entrou. Aleluia, entrou no seu coração. Você creu na palavra. Mas você vai precisar ter atitude. Você vai precisar. Aleluia, ela está dentro do seu coração, continua deixando ela modelar seu coração. Não deixa sair aquela sementinha, não. Aleluia, está ali. Na hora que você for tentado em alguma coisa, na hora que você for tomar a mesma atitude, não, mas aquela palavra falou comigo. Aleluia, eu não posso fazer isso. Ai, meu Deus, mas tem um dia. Não, em nome de Jesus, você já está com a fé ampliada. E não vou fazer. Aleluia. E às vezes o diabo pode até tentar
focar ali para você, não, porque ele é terrível. Aleluia, Jesus, você fala assim, não, eu vou ter uma atitude, eu não vou fazer. A sua fé vai sair ampliada. A próxima vez é mais fácil, você não vai sentir a tribulação. Na terceira, na quarta, nem vontade mais você tem de fazer. Então, toda a fé tem que ter a obra? Tem que ter a obra. A Bíblia falou, a fé sem a obra é morta. Mas, tipo assim, como assim as obras? Por exemplo, vamos supor que... eu vou inventar uma coisa aleatória aqui. Um exemplo assim, Pedro, a palavra que você leu lá na Bíblia, nós temos que andar de roupa branca. Uma coisa aleatória, estou inventando isso aqui, né, irmão? Não tem isso na Bíblia, não. Aleluia. Nós temos que andar de roupa branca. Ou você leu, ou você ouviu um ensinamento, uma pregação, então nós temos que andar de roupa branca. Porque é pureza, não sei o que lá. Um exemplo. Você acreditou nisso? Aleluia. Aquilo entrou dentro do seu coração. Nossa, Deus falou que tem que andar de roupa branca. Aleluia. E você entrou aquela fé no seu coração. Aí, aleluia, você vai sair. Aí você abre o seu guarda-roupa. O que tem no seu guarda-roupa? Aquela roupa maravilhosa, aquela camisa verde que você ganhou de presente, que você ama ela. Aleluia. Aí você fala assim, mas só hoje que eu vou vestir ela. Aleluia. Você já acabou, você jogou por terra o efeito da palavra que você recebeu. Aleluia. Jogou o efeito fora. Aleluia. Aí você fala assim, não, eu recebi uma palavra, eu li lá, eu vi escrito, eu ouvi o pastor falando de branca por causa da pureza. Não, em nome de Jesus, eu não vou com essa blusa verde, eu vou com essa blusa branca porque eu ouvi, eu li. Aí, o que vai acontecer? Sua fé vai ser dobrada. Na próxima vez que você se sentir tentado, vai ser mais leve. Aleluia. Na outra vez você fala assim, quer saber? Eu vou pegar isso tudo e vou jogar no fogo. Você está entendendo? A sua fé é tão grande, tão grande. Aí você fala assim, eu pego isso tudo e jogo no fogo que nunca mais eu sou tentada com isso. Olha que fé. Tá vendo? Foi aperfeiçoada a partir das suas obras, das suas atitudes. Então, tipo assim, um exemplo, digamos assim, tem uma pregação, aí fala assim, tem que é certo, né? Não pode usar short. Aí você escuta a palavra, não, mas eu uso short. Aí você para de usar short. Então você teve fé e as obras? A fé e as obras. Quer dizer, não é só porque você parou. Tem muita gente que para de fazer as coisas, mas está dentro do coração deles, né? Aleluia, Jesus, não é? Você teve uma atitude firme, mesmo que no momento você não queria. Porque a gente pensa assim que Deus vai trabalhar e que a gente vai, imediatamente você não vai sentir vontade. E não é assim, no início não. No início você sente. Aleluia. Mas quando você coloca em ação a sua fé na palavra, você pode, nossa, ter maior dificuldade, mas a primeira vez, todas as atitudes, a primeira vez a gente vai com dificuldade. Aleluia. Mas a partir do momento que você tomou uma posição em cima da fé na palavra, aleluia, aquilo te dá mais força. Te dá mais força. Como eu disse, na próxima vez vai ser mais fácil. Na outra vez vai ser mais fácil. A partir do momento você vai pegar tudo e falar, não quero saber mais, porque agora eu tenho fé, eu determinei, não faço mais isso, e você não faz. Irmão Manuel? Porque no meu entendimento aqui, eu vou buscando, né, de Deus e pegando. Porque no meu entendimento, a fé nos dirige, né? Dirige. A fé nos dirige. Ela a dirige. fé que nos guia, por causa que se a gente não tiver fé, a gente é de qualquer maneira. Mas se a gente prestar bem atenção no ensinamento, a fé que nos dirige. Ela que nos guia. Que nos guia, né? Porque se você sem Nós vamos fé, fazer. você vai fazer tudo que vier no seu coração, tudo que... Mas na hora que você ouve a palavra, ela meio que... Ela te, coloca uma bússola diante de você. Não, meu filho, é aqui, ó. GPS, aqui. Passa tudo pela mente da gente. Se você for para um caminho que não é certo, antes de você pensar na cabeça, já vem aqui, não. Exatamente. Ali eu não posso passar. Você lembra, na hora que você vai tomar certinho. a decisão, você lembra de uma palavra pregada, você lembra do ensinamento, você lembra de um versículo que você leu. Nossa, não posso fazer a isso, fé não. nos dirige. Aleluia, porque lá tá falando na Bíblia. Você não crê? Aleluia. Agora, quando a gente não tem muita fé,
Ah, falou lá, mas eu não tenho fé, então tá bom, aleluia. Não creu, mas a fé dá essa convicção para você conseguir executar. Valéria? Não, ô Ju, é porque você falou, né, da pessoa que recebe, né, a palavra com fé, né? E aí eu lembrei de Zedequias, quando Jeremias falou com ele aquela profecia do Senhor. Sim. Você viu que ele não teve fé para receber aquela profecia, né? Porque o Senhor ali estava dando a ele uma oportunidade. Ele, né? Teve medo. Ele teve tudo, só não teve fé. Só não teve fé. Aí ele teve a consequência. Que se ele tivesse tido a fé e ter crido, igual você falou, né, na palavra, se ele tivesse crido no profeta Jeremias, na palavra que Deus deu a Jeremias, ele não tinha sofrido aquela consequência. Não. Então, por isso que o ensinamento é muito poderoso, vou até orar sobre isso também, porque a gente precisa ter a fé para receber a palavra. Porque quando você não tem a fé para receber a palavra, às vezes você deixa de receber um livramento de Deus, você deixa de aprender mais com Deus, igual o Zedequias. Ele deixou de receber um grande livramento de Deus porque ele não creu completamente na palavra, porque ele tinha o recurso dele. Ele já tinha a opinião dele, o que ele ia fazer, que ele ia fugir, e na mente dele ia dar tudo certo. Exatamente. Que não ia pegar ele, calculou né? tudo e achou que ia ser, mas Deus já tinha falado que não, né? Aleluia. Vamos ler um último versículo aqui, em Atos 16, 13, 14 ao 15. Atos 16, do 13 ao 15, apenas. No dia do sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Olha essa mulher, né? Eles saíram para a oração, chegaram naquela cidade, né, na Macedônia, e eles saíram um dia de sábado, foi para pé do rio, encontrou um monte de mulher ali, lavando suas roupas, e eles começaram a pregar, começou a falar. E essa mulher, chamada Lídia, ela estava lá, lavando as roupinhas dela, e de repente o Senhor abriu o coração dela para que ela estivesse atenta. E na hora que ela começa a prestar atenção mesmo, aleluia, nas palavras que Paulo estava dizendo, aquelas palavras mexeu no coração e gerou uma fé, uma crença no coração dela, aleluia, Jesus, que ela aceitou Jesus. A casa dela toda foi batizada e ela ofereceu hospedagem para Paulo, aleluia, e os seus acompanhantes ficar na casa dela enquanto ele estava pregando, porque gerou uma fé tão grande, porque o Senhor despertou o coração dela para ela prestar atenção. E na hora que ela prestou atenção, a palavra foi como um fogo no coração dela e ela aceitou a fé. Paulo? Não, foi igual a questão do... Estava explicando sobre a fé e as obras, né? Foi até interessante a pergunta do Pedro, porque eu estava com essa dúvida, a gente perguntar e perguntou, né? Aí, igual você está até falando, que, exemplo, Deus fala na igreja, né? A pessoa ouve, só que, né, não pratica, né? Aí, tipo, né? Negócio, né? Aí lembrei de Jeremias, quando o pessoal falava assim, lá em Jeremias 42:20, quando o pessoal falava com Jeremias que fazia a vontade de Deus e tudo, mas depois, quando Deus falava, eles não faziam. Eles não faziam. Ora por nós, pergunta a vontade do Senhor, que tudo que Deus falar, nós vamos fazer. Aí Jeremias ia lá, orava e vinha falar, Deus mandou fazer isso e aquilo. Ah, não, você está conversando fiado. Aí, isso aqui, isso aí não. Aí Deus falou assim, tá vendo? Vocês falam que é para orar, para buscar, porque vocês querem a palavra do Senhor, mas na hora que Deus fala, não é do jeito que vocês querem, vocês não aceitam, porque não cria realmente. Pode ler? Pode ler? Jeremias, acho que é isso mesmo, né? Jeremias 42:20. Porquanto enganaste a vossa alma, pois me enviaste o Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que o Senhor disser, Deus nosso, declara-nos assim, e o faremos. Vou-lo tenho declarado hoje, mas não deixe ouvidos a voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a voz. Tá vendo? Uma emoção, né? Tudo quando o Senhor fala, vou ouvir, mas não é, a fé não é isso. A fé não é uma emoção.
Aleluia. A fé, irmãos, ela vem e ela faz a pessoa tomar atitude. Ela não é uma emoção de momento. Pastor? Verdade. Eles, toda vez que a Bíblia fala em obras, as pessoas já pensam que obras é caridade. Mas a Bíblia está falando de obras da fé. Obras como a da irmã fé. falou, Atitude em cima da fé. O Senhor mandou andar de branco. Não, de baixo, né? O Senhor mandou nós andar de branco. Quer dizer, realmente, Deus falou que eu tenho que andar de branco, né? Não, minha fé aumentou. Então, eu realmente vou receber passo a andar de branco. Mas se eu não usar roupa branca, eu não tenho obra. Eu só tenho fé, não tenho obra. Quando eu coloco, como a irmã explicou. Sem as obras é o quê? É morto. Morta. Eu vou, pela graça sois salvo, mediante a fé. Né? Não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí a pessoa, tá vendo? Não tem obra. É só eu ter fé. Mas a fé da salvação, ela tem obras. Tem obras. Ela A tem graça obra. nos ensina que nós venhamos renunciar, né? Justamente a graça nos ensina. As obras da fé. Se a irmã quiser ler esse versículo. Tito. Né? Olha você ver. Vamos ler os dois, Efésios 2:9, né? Você vê. Olha lá para você ver a obra da fé para ser salvo. A fé tem obra. Efésios quanto? 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Então a pessoa pensa, tá vendo? Não precisa de obras, não. Uhum. Só precisa ter fé. Eu tenho fé, vou ser salvos. Só que ele esqueceu que não existe fé sem obras. Não existe. Essa obra da salvação é o que a irmã falou, tá lá em Tito. Essas obras aqui é a pessoa achar que por ele fazer alguma coisa, ele está comprando a salvação, ele está pagando pela salvação dele. Aí não vai pagar nunca, né? Nunca. Mas vamos lá em Tito. Tito 2, 11, 12. Ensinando-nos Ao 13. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, 11. porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está Quer ensinando. dizer, a graça, pela graça sois salvo. E a graça está ensinando que tem que largar tudo isso. Então quer dizer, eu tenho fé, pela graça sois salvo, mediante a fé. A graça me ensina que é a obra da fé. Exatamente. Então, irmãos, estão vendo como que é tão maravilhoso. Aleluia. É tão isso, como o Josafá falou naquele dia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Porque é segurança para nós. É livramento, é um guia, como o irmão falou, para nós. Aleluia. Crede nos seus profetas, nos profetas de Deus, né, irmãos? Aleluia. E prosperareis. E prosperar, você vai pensar assim, nossa, eu vou ter um carro bonito. Não. Aleluia. Prosperidade, como o pastor já ensinou aqui. Prosperidade é vários campos na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida, porque a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, ela promove tudo isso na nossa vida. Os fariseus, irmãos, Jesus falou com eles assim, vocês examinam as escrituras porque vocês cuidais ter nela o poder de Deus, mas vocês não querem vir a mim, aleluia, para ter vida. Ele falou assim, se vocês crêem, vocês não estão falando que vocês creem em Abraão? Vocês estão falando, Abraão? Se vocês crescem em Abraão, vocês iam crer em mim, porque Abraão viu o meu dia, aleluia, e exultou. Aleluia, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque foi de mim que ele testificou. Tá vendo? Aleluia, eles liam muito a Bíblia, mas eles não tinham fé na palavra. Por isso eles não conseguiam identificar Jesus como Filho de Deus. Aprendem sempre, mas não é o que acontecia com eles, irmão Manuel. A saúde é uma prosperidade.
A saúde é uma trabalho, prosperidade, um trabalho é uma grande prosperidade. o relacionamento, É uma a grande vida, prosperidade. a nossa Né? vida. Não é bem materiais, né? Se vê bem materiais, mas a saúde da gente é Nossa, muito é importante, é uma preciosíssima. prosperidade Você quer muito saber grande. como que a saúde é preciosa? É quando você perde ela. Nossa, e que você sente. Você está na presença de Deus, é uma prosperidade muito grandíssima, porque É né, muito você está poderosa. diante do Pai, Diante né, você de tem Deus. saúde, é prosperidade E saber grande. que se você morrer, você não corre risco de ir para o inferno, você está, aleluia, garantido no céu. Então você vê como que a palavra ela é poderosa, irmãos. A palavra ela tem poder de nos orientar, de nos livrar. Aleluia, e como o irmão falou da prosperidade em todas as áreas da vida, isso aqui, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, se você abrir aqui, por exemplo, você abre lá em Provérbios, tem conselho para você dentro da sua casa, dentro do seu serviço. Aleluia, tem conselho para você na rua, tem conselho para você com as suas amizades, tem conselho para tudo nessa palavra, para todas as áreas da vida do homem. Pedro ia falar? Eclesiastes, Salmo, tem conselho, não é só para a vida espiritual, não, a vida espiritual é a mais importante, mas tem conselho para todas as áreas da vida, porque também, quando você pratica a palavra de Deus nas outras áreas da sua vida, isso facilita a sua vida espiritual também. Quando você não pratica lá fora, você toma suas decisões, aquilo serve de embaraço, porque aí você faz uma coisa lá, te chateia, porque você não buscou diante de Deus, você fica mal espiritualmente, chateado, porque você tomou uma decisão que não era para tomar, não ouviu a palavra de Deus, aí deu tudo errado, aí você chega na igreja, você não quer orar, você não quer buscar, atrapalha você, o que acontece lá fora atrapalha também a gente, e Deus nos orienta em todas as coisas. É uma obra, é uma obra. Aleluia, porque quando você, além de, às vezes muita gente vem e tem algo para fazer na igreja, aleluia, mas você está tomando uma decisão de vir, e essa palavra está te edificando, entendeu? E você está mostrando para Deus, Senhor, eu importo com a tua casa. Aleluia, eu importo estar aqui. Aleluia, eu quero estar perto do Senhor, e aqui eu encontro, não que você não vai encontrar isso em qualquer lugar, a gente encontra Deus, se você estiver no Espírito, em qualquer lugar, aleluia, mas é uma obra que a Bíblia manda a gente fazer, aleluia, está escrito na Bíblia, não está falando sobre crer na palavra de Deus, aleluia, a própria Bíblia manda a gente ir para a casa de Deus, por quê? Porque tem um sentido nisso, e quando você faz, você está até em obediência com aquilo que a Bíblia está falando, pela fé, né? Pela fé, pelo amor. Aleluia, no início você pode ter dificuldade, mas você vai amando, você vai sentindo mais facilidades, você vai sentindo prazer. Aleluia, porque a palavra de Deus promove, está na casa de Deus ouvindo palavras. Você vai ouvir palavra o tempo todo, louvor. Aleluia, uma palavra que o irmãozinho dá aqui, a palavra depois pregada, a oração do irmão, de repente, do nada, você presta atenção, aquela oração te edifica, né? Palavras do Senhor. Vou falar alguma coisa? Não? Amém? Vamos receber o servo de Deus agora com palmas e glória a Deus.